Muito boa noite, José Manuel Cordeiro. Vamos hoje falar do 18 de janeiro de 1934. É um tema apaixonante, um tema da história de Portugal, um tema de todos os portugueses e, sobretudo, também dos marinhenses e dos operários e do movimento operário português. Hoje, a nossa conversa vai procurar ir o mais fundo possível sobre este tema e gostávamos de começar exatamente, mas porquê é que aconteceu o 18 de janeiro de 1934? Ora, muito boa noite, muito obrigado pelo convite, é com o maior gosto que participo. Um, o 18 de janeiro de 1934 surge como uma resposta, digamos, do movimento operário a uma situação que tinha sido criada pelo governo de então, que tinha a ver com a publicação no ano anterior do Estatuto de Trabalho Nacional. Os sindicatos, para poderem continuar a atuar legalmente, tinham que depositar os estatutos no Ministério e a sua direção tinha que ser homologada. Isto parece uma coisa banal, mas na realidade era complicado, porque o que estava subentendido a estas exigências é que se as direções não fossem da confiança do regime, o sindicato não era, a direção não era homologada e, portanto, tinha que haver uma outra solução que correspondia à indicação por parte do governo de uma comissão administrativa que se encarregaria de realizar eleições, eleições essas que, enfim, que já eram alvo de um conjunto de restrições que impedia, na prática, da apresentação de listas de oposição. Isto quer dizer Um, também, então isso quer dizer que nós estamos logo a seguir à Constituição de 1933, estamos perante, digamos, a instalação no Estado Novo de formas mais duras e mais concretas de organizar, digamos, o chamado regime do Estado Novo, e a primeira atividade, ou uma das primeiras atividades, é, em primeiro lugar, digamos, os próprios sindicatos. Exatamente. É preciso ver que o movimento sindical e o movimento operário em Portugal, desde a República, tinha tido um dinamismo e uma importância bastante considerável. Claro que depois, no 28 de maio de 1926, houve um ligeiro recuo de 3, 4, 5 anos, mas a partir do início da década de 30, apesar das condições já não serem favoráveis, há uma retomada do movimento operário, com a realização de inúmeras greves e de publicação de jornais clandestinos e da organização de alternativas para sindicais, uma vez que a principal central sindical que existia e que tinha sido maioritária, portanto, e que dirigia o movimento operário, que era a CGT, tinha sido ilegalizada. E, portanto, o que o regime quer, por assim dizer, domesticar é todo esse movimento operário que se vinha manifestando já há mais de 2 décadas e que obviamente criava uma situação que não era do agrado do patronato nem do regime e portanto o Estado do Trabalho Nacional, que é um plágio, é um plágio da Carta do Lavoro de Mussolini, era precisamente um colete de forças sobre o movimento operário para domesticá-lo, entre aspas, e enquadrá-lo dentro de determinados limites portanto, e controlá-lo, portanto, o 18 de janeiro é uma resposta, é uma reação a essa situação para manifestar um descontentamento e contestar, portanto, essa medida governamental. E, portanto, Embora, tivemos aqui nessa reação, foi decretada, digamos, uma greve geral no país. E, portanto, o 18 de exatamente, janeiro situa-se, digamos, no quadro de uma atuação de resposta mais global contra os sindicatos, digamos, do corporativismo, que eram, como foi referido, essa tal imitação da Carta de Lavoro do Mussolini. Portanto, era uma tentativa forte de atacar o movimento operário e os seus sindicatos.
Sim, o movimento 18 de Janeiro, que tem vindo a ser abordado pela historiografia portuguesa, depois do 25 de Abril, como é óbvio, não é? Embora, em alguns casos, com análises com as quais eu não estou de acordo, e que, claro que um movimento desta natureza isto é uma expressão de lapalice, quer dizer, é um fenómeno extremamente complexo. E depois há um outro aspecto também que é a carência de fontes. A maior parte dos protagonistas já faleceram, não é? Ou faleceram todos, não é? Mas na altura, quando começaram a surgir os primeiros estudos, ainda havia alguns que estavam vivos, até porque há uma participação massiva, são 600 operários da Marinha Grande que se levantam e que tomam a GNR, portanto, e que tomam a Câmara Municipal e hasteiam uma bandeira, onde hasteiam uma bandeira vermelha e declaram o soviético, não é? Portanto, havia muita gente, durante muito tempo houve muita gente que tinha participado, mas obviamente que como já lá vão quase 90 anos, hum, a maior parte já não está viva. Naquela altura estava. E alguns, na altura, até se pronunciaram contra algumas interpretações que deturpavam. Eh, de qualquer das maneiras, é um facto que as fontes escasseiam. Há algumas fontes importantes, nomeadamente o relatório de José Gregório sobre os acontecimentos. Há também alguns artigos na imprensa da época, clandestina já, mas não é um fenómeno fácil de analisar. E o que é que eu quero dizer com isso? Quero dizer que é preciso ter em primeiro lugar noção de que há dois grandes intervenientes neste movimento, são os anarquistas, que eram maioritários no movimento operário em Portugal até então, e o Partido Comunista. Curiosamente, na Marinha Grande, o movimento é dirigido pelo Partido Comunista. E, lançando já uma primeira acha para a discussão, o que me parece é que a razão do sucesso que o movimento teve na Marinha Grande deve-se à capacidade de organização revelada pelo Partido Comunista, que obviamente, planificou a ação e não se limitou a ações de agitação e avançaram concretamente para o assalto e neutralização da GNR e para pôr em prática um programa que era muito embrionário e provavelmente nem sequer se pode dizer que era provavelmente um programa, mas era a vontade que tinham de copiar aquilo que se tinha passado na União Soviética. Nós ainda estamos, de certa maneira, sobre aquilo que se costuma dizer são as salvas da Revolução de Outubro, que tinham chegado a Portugal. A imagem do soviético, e não é por acaso que eles na altura, são eles que são os operários da Manhã Grande que anunciam que vão ou anunciaram depois, ou disseram que iam instalar um soviético. Esta palavra não surge por acaso, surge porque na cultura operária daquela época a imagem da tomada do poder na União Soviética estava ainda muito presente. E, portanto, um dos aspectos interessantes a analisar é que o movimento vai acabar por fracassar em todo o país, e na Marinha Grande, efemeramente, bem entendido, não é? E com erros que eles cometeram, nomeadamente não cortar as ligações com Leiria, que permitiram que telefonicamente fosse acionada um contacto com o quartel, portanto, e viesse a tropa exercer a repressão, mas não há dúvida nenhuma que as duas correntes que na altura organizaram o movimento Movimento. foram os anarquistas e o Partido Comunista, e os comunistas, não é? Exatamente. Zé Manuel, mas precisamente esse é um dos temas que admito possa ter, digamos, o interesse a ser aprofundado e explorado, é que, analisando, do ponto de vista geral, os quadros de referência, digamos, do ponto de vista da ação e até do quadro ideológico, anarquistas e comunistas. Os anarquistas tinham claramente uma perspectiva muito mais putschista, muito mais de ação direta, muito mais marcada por uma lógica, digamos, de intervenção até em pequenos grupos, enquanto que, já na altura, e o Partido Comunista insere-se já nas orientações da Internacional, que começa claramente a invocar e a aprofundar a linha de é preciso que o trabalho se realize nas fábricas, que haja uma movimentação mais alargada. E o que acontece no 18 de janeiro é que,
ao contrário daquilo que seria, digamos, seriam as referências, vamos chamar de base, cada uma das ideologias, nós temos aqui os papéis invertidos. É o Partido Comunista que ataca, digamos, na Marinha Grande, numa determinada linha de ação direta, enquanto que em Almada, em Lolé, nos vários pontos do país onde houve efetivamente greve geral, onde as fábricas tiveram ação, muito por via, digamos, dos anarcossindicalistas, foi numa linha, digamos, inversa àquela que aparentava ser a coerência de uma atuação muito mais putschista, etc. Isto, como é que isto se pode explicar? Eu diria sim e não. Sim, é verdade, os anarquistas, os anarcossindicalistas foram responsáveis por o desencadeamento de muitas greves, não apenas na margem sul, mas também no Algarve, em Sines, e foram importantes, sem dúvida nenhuma, mas na realidade os anarquistas, apesar de terem desencadeado essas ações, o movimento do 18 de janeiro integrava-se num conjunto de ações reviralhistas, como disseste, que através de um golpe militar pretendiam derrubar o fascismo ou pelo menos impedir a fascização dos sindicatos. Há um aspecto que não tem sido muito explorado, são os contactos que fizeram desde o ano 33 entre os setores anarquistas e setores republicanos das Forças Armadas, precisamente porque nós estamos numa época em que o setor republicano conservador das Forças Armadas, do Exército, pensava e organizou toda uma série de golpes militares, a começar em 1927, não é? E em 31 existe um golpe militar. E o que se verifica a partir do momento em que sai o Estatuto do Trabalho Nacional e há uma reação por parte do movimento operário, os anarquistas tentam estabelecer uma colaboração com esses oficiais oposicionistas, republicanos, conservadores, para que através de um putsch militar pudesse haver uma inversão dos acontecimentos. Portanto, sim e não. Quanto ao Partido Comunista, o Partido Comunista, de facto, de certa maneira, é putschista a ação da criação do soviético. Porquê? Porque o Partido Comunista, na realidade, não foi capaz de levar à prática um plano abrangente, um plano concertado de agitação, de reuniões operárias, de comícios em fábricas ou reuniões alargadas em fábricas, de manifestações contra a lei da fascização dos sindicatos, de modo que, como disseste, utilizando essa palavra putschista, que me parece adequada, a tática putschista acabou por dominar os acontecimentos e sobrepor-se a uma tática de massas, que era de facto aquilo que importava fazer na altura, e como o Bento Gonçalves, na altura, que era o secretário-geral do PCP e que tinha reorganizado há 5 anos antes, não é? Apontava. O que faltou precisamente foi essa capacidade que não se pode dizer, não se pode criticar, quer dizer, isto, nós temos que ver que isto acontece naquele contexto e eles atuaram da forma que achavam adequada, portanto. Isto também não terá a ver um pouco com a composição na altura, então estamos em 1934, não teria a ver também com a própria composição digamos, dos membros do Partido Comunista, que na altura tinha conquistado vários setores daqueles que estariam mais perto das correntes anarquistas, e não só, e que essa chamada, essa capacidade do Partido Comunista de organizar novos jovens, novos operários, novos setores, trazia também na altura, estamos a falar de 1934, um conjunto de pensamentos, diria, díspares e diversos, digamos, em E relação com a formas de influência agir. anarquista. E com influência anarquista. E com influência. É um aspecto que não está muito estudado. Eu encontrei aqui e acolá algumas manifestações disso, aliás, da própria imprensa do PCP, já nos anos 40, depois da reorganização, em que eles criticavam posições que alguns militantes tomavam, acusando-os precisamente de não se terem libertado ainda da canga anarquista. Ou seja, durante a década de 30, grande parte da base do PC ainda estava influenciada pelos ideais anarquistas. Nos anos 20 é claríssimo, não é? Aliás, no início, o Comunista, que era o jornal que o PCP tinha na altura, chega a fazer publicidade de livros de teóricos anarquistas. E é evidente que, como em Portugal a criação do Partido Comunista não foi de uma cisão do Partido Social Democrata ou Socialista, foi
de um movimento anarcossindicalista e sindicalista revolucionário, é evidente que essa ideologia, que tinha sido a ideologia de formação desses operários que vieram integrar o PCP, estava presente e manifestava-se. Porque Essa, a essa questão. então será uma das consequências, se quisermos entrar no tema das consequências do 18 de janeiro para o movimento operário em Portugal e para a história, digamos, em Portugal, para o movimento operário, estamos aqui, de alguma forma, a indicar que há aqui uma inversão nas lideranças, digamos, do próprio movimento que começa com o 18 de janeiro. Sim, sim, pode-se dizer que é uma consequência do 18 de janeiro. Embora, como disse, já antes, desde o 28 de maio, o movimento, perdão, os anarquistas começassem já a sentir bastantes dificuldades. O PCP também tinha muitas dificuldades, porque em 1929 o PCP estava praticamente destruído, o Bento Gonçalves vai reorganizá-lo, mas ainda é muito, a organização é muito pequena, está praticamente em Lisboa, no resto do país não existe. Existe um pequeno conjunto de militantes aqui e acolá, mas progressivamente, de facto, mesmo através do movimento sindical, o PCP vai ganhando alguma influência. Temos então a concluir com que consequências teve o 18 de janeiro de 1934 para a própria história do país e para a própria história de Portugal. Sim, sem dúvida, porque se formos a ver, desde que pondo de parte os republicanos, que de facto são os únicos que pegam em armas eh, nesta altura, não é? Com estes despatos militares, esses golpes, essas tentativas de golpe militar, pela primeira e a única vez até hoje, operários pegaram em armas por sua conta e colocaram como objetivo a instauração de um poder revolucionário. Esse é o significado do 18 de janeiro. O 18 de janeiro não foi apenas um movimento de defesa sindical contra a fascização dos sindicatos, como muitas vezes é apresentado. Não, não. Foi uma coisa pontual, sem dúvida nenhuma, foi uma coisa quase que quimérica, mas na realidade é um exemplo claríssimo. Os operários pegaram em armas, determinados, sabiam o que estavam a fazer, por sua conta e risco, e colocaram como objetivo a criação de um soviete, que era, ao fim e ao cabo, estabelecimento de um poder revolucionário, enfim, e claro, isso foi efêmero, não é? Mas é um exemplo que não tem paralelo na história, não é só na história do movimento operário, na história de Portugal, até Nós hoje, não é? podemos, nós podemos quando referimos aqui a lógicas de poder, quando temos a informação de que foi tomada, portanto, a GNR, a Câmara Municipal e os Correios, depois da tomada, digamos, ou seja, a ocupação e uma presença, digamos, armada, eh, houve algum sinal de organização, de coordenação, de lógicas vamos chamar, de poder que possa associar o ato a uma relação, a um conceito como o conceito de soviético. Não tiveram tempo, não tiveram tempo. Não tiveram tempo. Aquilo foram horas, foram poucas horas, não é? Até porque Leiria da Marinha Grande é relativamente perto, embora as estradas daquela altura não fossem grande coisa, não é? Mas rapidamente a tropa veio e eles tiveram que se internar no Pinhal, fugir, e, portanto, quer dizer, não. E até há uma certa autonomia, digamos assim, nesta iniciativa, não é? Quer dizer, aquilo tem a ver com um microcosmos muito particular de uma vila operária, intrinsecamente operária, não é? Criada, nasceu em torno de uma fábrica, da fábrica dos Stephens, não havia nada lá, aquilo é um caso raríssimo em Portugal, de uma fábrica que se estabelece lá por questões que têm a ver com abastecimento de matérias-primas, e que depois cria um núcleo populacional completamente operária, eram os trabalhadores da fábrica, que depois vai crescendo com novas fábricas e respira-se ali com uma grande autenticidade um ambiente operário, plenamente operário. Não há grandes influências, até porque Marinha Grande estava isolada, estava relativamente isolada, portanto, e de modo que há ali uma cultura própria a esse microcosmos que vai precisamente, de certa maneira, também
também ser um dos responsáveis por o tipo de comportamento que os operários vão ter. E é isso, não é? É um caso, é um caso único, não é? Portanto, e é também o ponto mais alto da revolta do movimento do 18 de janeiro. Portanto, foi os operários vidreiros apoderarem-se da vila e implantarem o soviete. Claro que há também aqui um outro aspecto que importa dizer, não, apenas, há aqui dois problemas quanto a mim do ponto de vista histórico em relação ao 18 de janeiro. Por um lado, há uma insistência muito grande em apresentá-lo como movimento defensivo em termos sindicais e termos operários. Não é? Estavam contra a fascização do sindicato. Sim, estavam contra a fascização do sindicato, mas foi, no caso específico da Marinha Grande, foi mais do que isso. Esse é, é o primeiro ponto. Não é? Não foi apenas uma questão de defesa sindical. Segundo ponto, criou-se durante décadas um silêncio sobre os acontecimentos da Marinha Grande e o exemplo da Marinha Grande, mesmo para o movimento operário. Nunca foi agitado na propaganda, nas análises, nos artigos históricos que se publicaram, o exemplo da Marinha Grande. O próprio PCP tocou sempre a tónica do primeiro ponto que eu referi. E nunca o apontou como um ato violento de tentativa de tomada do poder e de estabelecimento pontual, momentâneo do poder, e por iniciativa do operariado da Marinha Grande. Claro que isso sabe-se a explicação, não é? Principalmente a partir. O José Gregório não. O José Gregório, mesmo ainda quando era do secretariado do PCP, referiu-se por diversas vezes e analisando as causas da derrota do movimento da Marinha Grande. Aliás, escreveu uma brochura, uma publicação, precisamente, não é? Mas, de uma maneira geral, se nós formos ver a coleção de avantes e de militantes até 1974, o movimento da Marinha Grande é referido, quando é referido, porque não são muitas as referências, precisamente dessa maneira, não é? E vai ser, e depois a partir, enfim, da adesão à orientação da transição pacífica do Khrushchev no 20º Congresso, então é que não valia, então é que não era conveniente apresentar o exemplo da Marinha Grande. Não foi criada uma. Ninguém avança para uma atuação tão radical de tomada de postos ou de posições fundamentais numa cidade sem pensar que, de uma forma mais alargada e generalizada, algo está a acontecer no país com características semelhantes ao. Não houve aqui um excesso de. Houve aqui alguma informação exagerada? Houve aqui. O que é que levou a ser pensada digamos, uma situação que, afinal de contas, não acontecia em mais lado nenhum no país? Quer dizer, inicialmente a organização do PCP, por exemplo, uma coisa, já agora desculpa só fazer aqui um pequeno parênteses, não se conhece bem, se é que existiam, a atuação dos anarquistas da Marinha Grande. Qual foi o comportamento dos anarquistas da Marinha Grande? Aderiram à iniciativa? Porque em 600 operários que participaram no movimento, seguramente que não eram todos do PCP, aliás, nem seria a maioria. E seguramente que havia também operários que estavam ligados ou influenciados ou que eram simpatizantes, que tinham ao anarquismo, ao anarcossindicalismo. Não é? Uma coisa que eu nunca encontrei claramente foi qual foi a participação dos anarcossindicalistas da Marinha Grande no próprio movimento da Marinha Grande. Seria uma coisa que provavelmente existe, não é? É por desconhecimento da minha parte, não é? Mas mesmo que exista, não tem sido muito sublinhado, não é? Agora, o que é que aconteceu? Pois, o que aconteceu foi que os operários respondem à palavra de ordem da greve geral revolucionária, enfim, e nas circunstâncias em que eles estavam, uma povoação pequena, não é? Qual seria a consequência lógica de se desencadearem de apoiarem o movimento de grevista, portanto, e eles próprios declararem em greve e participarem no movimento? É que iriam ser reprimidos pela GNR, obviamente que não estava lá para outra coisa, de modo que eles anteciparam-se, tomaram conta do posto da GNR e neutralizaram a GNR. Não é? Última frase, se assim quisermos, é para a história de Portugal.
este movimento foi verdadeiramente importante ou foi uma coisinha isolada que aconteceu e que, no fundo, é marginal na história do país? Sim, foi marginal em termos de resultados, não é? Mas foi importante, foi importante. Às vezes um pequeno acontecimento tem uma importância muito maior, tem uma importância enorme, tem uma importância enorme pelo exemplo, que era uma coisa que, mesmo durante a Primeira República, houve greves gerais revolucionárias, mas não houve nenhuma tentativa de tomada de poder a nível local, mesmo a nível local, de modo que é um acontecimento que tem um grande significado, tem um significado enorme, nomeadamente para a história do movimento operário, não é? Portanto, apesar de todos os problemas e dos erros que cometeram e de um certo esquerdismo também, que se pode dizer que o PCP, como se está há bocado, teve uma prática um tanto ou quanto putschista, não é? Mas, foi, de facto, uma resposta à ilegalização dos sindicatos, à fascização dos sindicatos, hum, mas foi um pouco mais do que isso, foi uma tentativa de tomar do poder a nível local pelas armas, não é? Porque eles vão ficar com as armas da GNR, portanto, e vão se servir delas para controlar, portanto, a situação, não é? Agora, não há paralelo, de facto, na história de Portugal, nem na história do movimento operário, e daí o grande significado que este acontecimento tem.